Muito bem, a história de Gideão começa com a injustiça na época dele, né? Juízes 6, capítulo 6, versículo 1. A Bíblia vai dizer: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 6. O 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bis-erita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, em que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse monte forte, um lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocaustos com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e aos homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abizeritas se juntaram após ele. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar, em multidão. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas. Para tocarem, clamaram: Espada do Senhor e de Gideão. Conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererar, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolar, acima de Tabate. Então, o que nós podemos tirar de lição dessas passagens, né? Gideão e o povo sofriam uma injustiça muito grande, 7 anos. Eles plantavam e não colhiam. Você sabe o que é plantar e não colher? Plantar não é fácil. A alegria está na colheita. A festa que Israel fazia era sempre na colheita. A alegria, o prazer era na colheita. Não havia. Todo ano era assim: os inimigos vinham, levavam toda a colheita e, além disso, destruíam tudo. Eles faziam questão de destruir, de humilhar Israel. Cada ano, Israel empobrecia. Aqueles 7 anos quebraram Israel, levando todos os seus recursos. Então, a nação quebrou. O segundo ponto é que Gideão, ele estava ali se virando no lagar. Tem gente assim, né? Se virando sempre num lugar pequeno, se virando na rua. Tem gente se virando com o que pode. E todos nós sabemos que o lagar é um lugar de pisar a uva. A uva também era símbolo de alegria, mas não havia nem isso. Quer dizer, ele estava se virando ali, malhando um pouquinho do que restou. Ou seja, ele estava trabalhando para comer, para a sua sobrevivência. Aquela luta toda era para sobreviver. O terceiro ponto é que Israel estava com medo dos seus inimigos, porque a injustiça deles não era pequena. A injustiça de Gideão era 135 mil inimigos, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente. Quer dizer, a injustiça dele era grande. 135 mil homens, né, com faca nos dentes, que todo ano vinham saquear e destruir tudo que Israel estava plantando.
E tem gente assim, né, que está enfrentando isso todo ano, né, todo mês. Quer dizer, sempre é uma guerra. Quarto ponto é o limite, né? Gideão estava no limite. Ele não aguentava mais aquela situação. Quer dizer, o povo havia feito o que era mal perante o Senhor. Por isso que eles estavam naquela situação. Deus viu Gideão ali. Como Deus tem visto, né, as pessoas trabalhando. A injustiça existia porque o povo havia feito o que era mal. Israel, mais uma vez, tinha sido injusto com Deus ao fazer o que era mal perante os olhos dele. Então, o problema não é o que você faz perante os meus olhos, é o que você faz perante aos olhos de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que o anjo apareceu, né? E hoje o anjo é os servos de Deus que dá a direção para você. O anjo falou para Gideão: O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Quer dizer, o anjo do Senhor são os servos de Deus que dá a direção de Deus para a sua igreja. Você vê que na igreja está lá o servo de Deus falando que Deus está mandando ele falar. Se Deus manda levantar o povo, a gente vai levantar o povo. Né? Se Deus fala, olha, foi eu que te trouxe aqui para mudar a sua vida, é isso que nós vamos anunciar. Deus é contigo. Deus é com a gente. Então, as lágrimas que Gideão tinha derramado, as humilhações que ele tinha passado, Deus sabia. Né? Deus, minha amiga, meu amigo, ele sabe de todas as coisas. Agora, o sétimo ponto aqui é que Deus pede. Naquela noite, Deus chegou para Gideão e disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, e oferece, né, no altar. Por que no altar? Porque o altar é um lugar forte. Deus fala das injustiças que as pessoas elas, elas enfrentam e Deus pede para resolver essa situação que ela se lance no altar. Então, Deus não fala se a pessoa não pergunta. Se ela não quiser ouvir, como é que Deus vai falar com ela, né? Então Deus mandou cortar o altar de Baal. Ele não podia ir para a guerra com o altar de Baal, né, levantado. Se ele fosse, iria perder. Então, se a pessoa for para a guerra na injustiça, ela vai perder. A pessoa tem que quebrar o altar de Baal da vida dela e levantar o altar para Deus. Se ela perguntar o que Deus quer e tiver coragem de apresentar o que ele pede, com toda certeza, ele vai mudar a vida dela. Então, quando Gideão chamou os homens para a guerra, vieram 32 mil homens. Né? Gideão, ele, ele fez isso com medo, né? Temendo a casa de seu pai. Ele tocou a trombeta, vieram 32 mil homens, né? Mandou os medrosos voltaram, ficaram só 10 mil, né? Com ele voltaram 22 mil, ficou 10 mil com ele. Ele fez a prova da água, ficou só 300. Foi com os 300 que Deus fez aquele grande livramento. Porque Deus faz muito com pouco. Não importa quantas pessoas Deus ele já tirou. Deus não quer certas pessoas do seu lado, porque elas não são como você. Elas não são de fé como você é. Então, meu amigo, Deus queria que Gideão fosse com homens dispostos para acabar com aquela injustiça. Só com os 300. Com os 300, Deus disse: vai. Então, Deus deu a palavra que ia dar vitória. Vai nessa tua força. E Deus foi eliminando as dúvidas de Gideão, uma por uma. E aí ele foi para a guerra e a justiça veio. A justiça é muito forte. A justiça de Deus foi tão grande que os inimigos se levantaram um contra os outros, se mataram, né? Um matou o outro e a vitória foi gloriosa. E aquela justiça glorificou a Deus. A fome e sede de justiça, meu amigo, você tem que ter. Estamos falando aqui de Gideão, mas Deus quer agir na sua vida. Deus não vive da glória do passado. Gideão tinha conhecimento do que Deus já tinha feito no passado, mas isso não mudava o seu presente. Assim como lá na parábola da viúva, tudo começa com um clamor. Já era 7 anos que aquela situação, aquela injustiça pendurava, né? Até que o povo clamou. Enquanto não houver clamor, não houve direção. Às vezes a pessoa está aceitando passivamente a situação dela.
Ela fica dizendo: Deus sabe, Deus vê, Deus uma hora vai me atender. Mas se ela não clamar, se ela não tiver fome e sede de justiça, não vai acontecer. Quando o povo clamou, Deus mandou o profeta, que lembrou o povo de quem era Deus, o Deus que os livrou do Egito da escravidão, o Deus que lá atrás pôs fim à injustiça, era o mesmo que estava disposto a agir naquele momento. Mas tinha que haver alguém disposto a tomar providência, né, com essa informação. Assim como hoje, não adianta você tomar conhecimento que Deus faz justiça, ver testemunhos, se a pessoa não tomar providência. O que Gideão fez, ele derrubou o altar da injustiça e foi para o altar do justo juiz. Então, meu amigo, nós, como anjos de Deus, temos que ir direto ao ponto para que as pessoas entendam, né? Injustiça gera injustiça. A injustiça deles gerou a miséria. Israel empobreceu demais. Quando o anjo veio e disse a Gideão o que fazer, ele foi direto. Deus foi direto, não ficou dando voltas. Vai lá, sacrifica o segundo boi, oferece em holocausto. Acabou. Deus foi direto ao ponto. Ele tinha que fazer para resolver o problema da injustiça era o sacrifício no altar. A injustiça acaba no momento em que a pessoa vai ao altar e apresenta a Deus aquilo que ele está pedindo. Quando Gideão fez o que tinha que fazer, logo em seguida veio a solução. A Bíblia diz que logo após o Espírito Santo, né, que veio sobre Gideão, revestiu Gideão. Quer dizer, quando ele sacrificou o que Deus pediu, o elemento principal apareceu, o Espírito de Deus. O Espírito Santo que deu a direção do que fazer, como fazer, cada detalhe. Então, minha amiga, meu amigo, se quer vencer essa injustiça na sua vida, faça o que Deus está pedindo para você fazer. Não negue nada e vá em frente. Deus abençoe.